Meus queridos amiguinhos, vou contar para vocês uma história muito... O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto e do alto, dos níveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, de tua e toda glória, para todo sempre, ó Pai, que o Pai seja com todos. Meio-dia em Brasília! Pânico! 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 Vai começar mais uma tosqueira, é um pânico. Puxa a descarga e abra a torneira. Vem fazer cocô! Quem for menino, tira o sapato e mais sentando bem no chão. Se for menina, fica pelada e deita no colchão. Hey! Pânico dentro, Pânico Zeta! vai começar o panicozão. Tira a mãozinha pra maçaneta e pega no meu verão. Olá! Estamos de volta aqui na Jovem Pan, programa Pânico para todo o Brasil. O nosso Robert de hoje é Juliano Augusto Silva. Olá, Juliano. Fala, Emílio, beleza? Esse microfone tá ruim, viu? Precisa pedir pra... Muito bem, fale nesse microfone. Tudo bem? Tudo bem, Emílio, e você? Tudo beleza. Juliano tem 24 anos, é coreógrafo. Geógrafo. Ah, geógrafo. Olha o que tá escrito aqui. Coreógrafo. Nada, por fora isso aí. Essa barbinha não engana. Mas você trabalha... Onde é que você trabalha? Trabalho na Novo Brasil. No quê? Novo Brasil. O que é Novo Brasil? É uma trading. Uma trading? Isso. Faz o quê? Trabalha pro agronegócio. Agronegócio. Análise de mercado de commodity. É isso aí. Análise de mercado de commodity. É um negócio muito complicado. Não dá pra você trocar em miúdos? Cara, sei lá, ver o mercado de milho, soja, algodão, café. Mandioca. Mandioca no Brasil tem pouco. Sério? E não é commodity. Aí, ó, ele tá ligado. É. E não é commodity, mandioca? commodity. Não tem preço... Fixo no mercado de Chicago, não. Não tem? Porra, como é que não tem a mandioca em Chicago, pô? Que americano não gosta de Nabo comer muito. tem? Nabo. Não? Também não. Salmão tem? Não. Como salmão não tem, pô? Salmão? Não tem. Só milho. Milho é essas coisas. Milho, Café. soja, café tem bastante. Arroba do boi. Boi carne, gordo. Boi gordo, isso aí. Que mais? Canola. Canola tem, não tem mandioca? Trigo, esse tipo de coisa. É, muito bem. Seja bem-vindo, Juliano. Obrigado, Emilhaça. Tá bom? Você é do Butantã? Moro no Butantã. Valeu. O Juliano é o nosso Robert de hoje. Senna, vamos às informações. O preço do boi gordo, Senna. O boi gordo tá mais de R$100 a roupa. Mais de 100. Provavelmente, né? R$100 e tá incluindo... Tá trazendo Copa do Brasil, Copa do Brasil. A Copa do Brasil vai ter Grêmio e Corinthians e vai jogar Flamengo e Botafogo. Hino do Botafogo. Botafogo! Manifestações, Senna, manifestações. Que hoje vai ter uma marcha na Marginal Pinheiros, na saída famosa da emissora grande. Que hora, Senna? É às 6 da tarde. Vai sair de onde da emissora o quê? Vai parar na porta daquele famoso canal famoso. Que canal? Não vou falar o nome porque você falou que tem que às vezes tem que... Emissora grande, ele Mas falou. dá uma dica. É a grandona, né? Qual? Grandona Que canal 11. que é? Que canal? É aquele O número. Plim Plim. Vamos lá, Senna. É Informações. Separação do cantor sertanejo. Vitor anuncia a separação com... Crime em São Paulo, do menino. Estão investigando de apurar o caso do garoto dos aparelhos policiais. Blackout. E Edson Lobão está investigando... Mensalão. Estão dizendo que Maluf e Genuíno e Feliciano fugiram na votação do Donadão de Rondônia. Grupo do EBX, Grupo EBX. Dizendo que o Ike vai vender muitas partes das participações de suas empresas para poder salvar da empresa do buraco. Jogador Túlio. Túlio vai tentar 1000 gols nessa final de semana no Espírito Santo. Kaká, transferência de Kaká. Vai decidir até hoje para onde ele vai jogar. Liga dos Campeões, Senna. Real Madrid joga com Juventus e Galatasaray da Turquia. Campeonato Brasileiro. Depois Flamengo é o destaque da Tempo e rodada. temperatura. No momento 15 graus. Coluna social. E coluna social que Jornal já lança mais um livro. Encerre o Jornal. News.
Palavras de otimismo como um beijo gigante. Palavras de otimismo como um beijo gigante. Esse é o famoso exercício dela. Um HD ambulante. Cena vai mudar agora. Vai ser Cena Sabe Tudo. Sabichão. Cena Sabe Tudo. Boa Cena. Então, um pensamento. Já que você é sabichão, um pensamento. Vamos lá. É que o pessoal fique atento nas suas mentes, porque uma crítica que você faça pode mudar a vida de 100. Olha isso, olha isso aí. Quem você convidou? Você acabou de mudar a vida de milhões, Senna, com esse pensamento. Vai lá, parabéns. Bom, hoje teremos a... É o Seninha, Emílio? Já foi. É o Seninha? Que Ceninha? Vai dar. Você falou vai Cena? Pensei que fosse ele que ia dar. Não, vai Carioca, desculpa, uma falha aqui. Não, pensei que hoje ele estava dominando, mas tudo bem. Hoje teremos a presença de Leandro Narlock, tá certo? Ele é jornalista e escritor curitibano, está lançando o livro Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. Exatamente. Tá certo? Exatamente. Perfeita, falar rápido, é impressionante, né? Como você evoluiu na locução. É isso aí. Evoluiu. Graças ao Emílio Surita, esse grande acompanha mestre, muito sua carreira. professor, doutor, mestre. Sua dicção tá fantástica. Ele é, como é que se diria? PhD. Garoto Xuxa. Garoto Xuxa. Emílio, onde está a bicha velha? Onde está a bicha velha? Você falou que ele estava inchado, ele já foi pra uma clínica fazer detox. É verdade. Chamou o Emílio. O Emílio falou que o Evandro tava inchado. O Evandro fez um tratamento. Você falou, ele falou pra mim no elevador depois. Extremamente indelicado. O Evandro no elevador. O Emílio falou que eu tô inchado. Você acha que eu tô inchado ou era zoeira do velho? Do velho? Chamou de velho! Ele é novão. Eu falei, Evandro, o Emílio falou que você tá inchado, tem um espelho gigante no elevador, dá uma olhada. Aí tem Fiona. Do nada apareceu na clínica. Ai, como eu vou dar vergonha. Vamos contar piada, vai. Sabe porque ele não tá aqui, você tá falando isso, eu falo na cara dele que ele dá vergonha. E ainda caguetou que chama de velho, hein? Tem que ver isso aí direito. Tem que defender ele, cara. Vocês podem... não é um velho coroca. Vocês podem me humilhar à vontade, que eu não... A gente é brother. Ô, Emílio. Isso aí não me... É irrelevante. Por favor, parou tudo. Por gentileza. Uma salva de palmas para o... Márcio. Nesse momento, senhoras e senhores, adentrando ao nosso estúdio. Aí está, Márcio. Márcio, por favor, esse microfone, por favor, dá o fone para ele. Estamos fazendo um teste ao vivo. A princípio parece que tá bom, não parece? Fala aí, vamos ver. Será que não é só a entrada? Ontem o cavaco não entrava. Oi. Tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa, ó. Fala aí agora. Oi, não, esse aqui é outro. Pera aí, agora é essa linha. Oi. Será? Tá. Mas é o compressor, será? Não tá entrando nessa. Plug do milênio. Tá baixo. Bug do milênio. Você lembra do bug do milênio? Eu tinha muito medo. Também. Márcio, conte uma piadinha pra gente. Quanto tempo dura o microfone? Conte uma piadinha. Conta uma, Márcio. Então canta uma música do Los Hermanos, que ele é fã. Uma música dos Los Hermanos, ele é fã, então. é verdade. Só uma... Só um trecho. Não, só um trecho. Uma frase. Uma frase. Não, por favor. Repita, por favor. Uma frase de Los Hermanos. Para o Eric Caboclo. Atenção, Márcio, agora um dos melhores... Técnicos. Os melhores técnicos, engenheiros. Engenheiro. Mas tá zoado. Tá zoado. Mas... Isso, acho que é isso. Mas é esse canal, é isso? É o canal do Vai, por favor, uma frase, Los Hermanos. Vai. Não, por favor. Ô, Ana Júlia. Fala Ana Júlia. Ana Júlia. Fala, Márcio, vai. Só pra começar, senão eu vou começar o programa. Tem que falar Ana Júlia. Vai. Ana Júlia. Só fala ô Ana Júlia. Ô Ana Júlia. As mulheres da lentilha. Vou fazer um milkshake. Elas são tão belas. Vou comer suas panelas. Os ouvintes é mala. Uma versão não tem dama. Já está na hora. Muito bem, meus queridos, manifestação pra caramba. Muitas manifestações, mas mesmo assim, vambora. Todo mundo chegou aqui no estúdio. Temos hoje aqui o nosso convidado aqui nessa sexta-feira. Ele é jornalista e escritor curitibano. Está lançando o livro
guia politicamente incorreto da história do mundo. Aqui está, senhoras e senhores, Leandro Narlock. Fala, Leandro, beleza? Beleza, tudo bem? Como é que está? Como é que está a vida? Tá ótimo, me mudando agora, saindo do Brasil um pouquinho. Está saindo do Brasil? Sim. Saindo pra quê? Pra escrever? Sei lá, pra pagar menos imposto. Sério? Suíça? Vamos pra onde? Vou pra Inglaterra. Pô, mas a Inglaterra é Tá muito barato. mais caro, né? É, né? Paga pra Não vai rainha. ajudar muito, né? Lá na Inglaterra é caro pra inglês. É verdade. Né? Libras. É. Não, mas pra estudar um pouquinho, então é bom. Isso, mas você enjoou do Brasil? Enjoou, cara, e eu quero, sei lá, pegar um pouco de frio. Acho que é melhor pensar no frio, vocês não acham? Você fica mais triste, Mas mais fica reflexivo. deprimido, você sabe, né? Me dá sono frio. Muitos suicídios no frio. É, mas isso a farmácia resolve, né? Farmácia, fala com a Amanda Se Ramalho. você tem a receita azul, eu tenho o esquema. Rosa também. Pode falar comigo. Amarelo não consigo. Ó, o Leandro teve aqui no Pânico faz o quê? 2009, 2010? Não, acho que faz 2 anos, 2011 já. Foi 2011. Você veio lançar o Politicamente Correto da História do Brasil. É, isso. Que foi um best-seller. É isso, vendeu 450 mil cópias. 450 mil cópias, que aqui no Brasil é um absurdo, né? Esse número. Isso, tá aí entre os 5, 10 mais vendidos no assunto, né, no Brasil. Em toda a história, né, do Brasil. E agora se está lançando o Politicamente Correto da História do Mundo. Isso, por exemplo. Agora, um livro desse demora muito tempo, eu acredito, porque a pesquisa deve ser exaustiva, né, pra você. É, sim, esses foram 2 anos, né? Desde aquela época que eu vim aqui eu tava já apurando, e é difícil, né, muito difícil porque são assuntos muito amplos. O livro começa em Roma, começa lá com o Nero, eu defendendo o Nero, esse grande canalha da história, falando que ele tinha um lado bom, e vindo até, daí passa pela Idade Média. Na Idade Média a gente aprendeu muita bobagem na escola sobre a Idade Média, e chega até o Hitler. Então são 2000 anos, eu tentei pegar o que era mais desagradável, mais politicamente incorreto nessa história toda. Agora, você inventou muita coisa ou não? Porque você foi da Veja. Dá uma roubada. Você foi da Veja. Hashtag Vejamente. Ele foi da Veja. Manipula nós. Você trabalhou muito tempo na Veja. Não, que é isso. Forrest Gump. Não sei. A Veja dá umas mentiras de vez em quando. Inventadinha. Você acha? Muita gente fala, pô, de onde você tirou essas informações todas? Quais são suas fontes? E na verdade são fontes que eu pego dos livros mais estabelecidos de cada assunto, né? Então, o grande livro sobre o nazismo. E daí, a partir deles, vou a quem fala coisas menos óbvias, né? Mas aquilo que não é consenso, eu deixo de lado, assim. Pelo menos quase tudo. Quase tudo é verdade. Quase tudo. Agora, me fale uma coisa. Quantos livros você leu para chegar no seu? Qual foi a fonte de pesquisa até chegar no seu? Deve ser uma barbaridade, deve ser um absurdo, né? Sim, eu não digo que li inteiros, mas foram mais ou menos 130. Até esses dias me perguntaram isso, eu fui contar e deu 130 livros. 130 livros. Confesso que no final não estava aguentando mais ler e escrever. Escrever é muito chato, né, cara? O legal. É uma coisa solitária, um negócio que exige muito Pois é, e tem tanta coisa legal na internet, você fica escrevendo. Mas enfim, o legal é ter escrito, né? É muito mais legal você falar, nossa, que legal que eu escrevi isso aqui. Agora, você só está escrevendo? Ou você continua como jornalista? Não, você parou. Sim, não, só escrevendo. Só escrevendo. Não dá para fazer as duas coisas. Também 450 mil cópias, o cara tá tranquilo, pô. Não é assim. Isso enriquece a pessoa? É o Paulo Hamster. Tem o Coelho, ele é o Paulo Hamster. É isso que eu queria saber. Você não fez essa piada. O que é? Paulo Hamster. O que é Paulo Hamster? O Coelho é muito hamster, né? Nossa, eu vou me matar. Eu juro. Vou embora agora. É agradável. Que isso? Que vergonha. Não, que eles vêm em grau, entendeu? Ô, Leandro, me fala uma coisa. Deixa eu fazer uma... Eu tenho muita curiosidade em saber isso. Por exemplo, você for um jornalista, você tem que fechar a pauta de um jornal. É um negócio estressante também. Você tem um tempo para entregar a matéria, fazer tudo aquilo lá, não é? Deve ser uma coisa difícil. E tem também o trabalho de escritor. O que é mais gostoso? Porque tem muito jornalista que está deixando o jornal para escrever.
Sim, pois é. É um sonho de todo jornalista isso de poder ir pra praia e ficar escrevendo na praia, né? Mas eu tenho saudade de redação. Preciso dizer, vindo aqui no Pânico, vendo esse monte de mulher bonita, não é o caso aqui, né? Que isso tem ela ali. Cena da Amandinha. Bando de marmanja. Não, mas eu tenho saudade de redação. Ia ser legal vir trabalhar em redação 2 vezes por semana, terça e quinta, que nem você vai nadar, vai na academia, você vem trabalhar um pouquinho, 1h30. Mas tá maior vagabundo, né? Mercado, né? Eu não sei se tá, viu? Eu acho que o mercado tradicional de redação de jornal tá, mas a internet tá bombando, Facebook. Acho que só o emprego tá arrumando, tá migrando pra outro lado. Assim. E pra trabalhar de casa também. Né? Pra escrever livro. Você acha que tá indo tudo pra internet? Toda a fonte de informação vai ser Acho que sim, cara. Isso talvez seja meio ruim, porque no Facebook, por exemplo, tem muita notícia falta, muita picaretagem, né? Mas eu acho que tá migrando tudo, total. E engraçado que livro não, né? As editoras estão bem no Brasil. Uma tecnologia que tem 2.000 anos, continua super bem, ao contrário de revista e jornal. Mas você acha que a informação que eu digo, a informação diária, aquilo que a gente antigamente era no jornal, que você ia na banca, comprava o jornal, lia lá, suas colunas, as notícias, você acha que vai tudo pro Facebook? Você vai abrir o Facebook, vai estar as notícias ali. Blog. Acho que sim, acho que acontece com vocês. Tipo, eu quero me informar, tô meio fora, tô meio offline, quero me informar. O que você faz? Abre Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Para você dar uma gola de manhã. Gostoso. É melhor um jornal de papel. Não é? Já absorve cheiro do que um iPad? Emílio, não tem um tablet? Eu tenho um tablet, eu já tentei. Mas só pra jogar Candy Crush matinal. Você assina lá os jornais, os aplicativos, você lê o Guardian, você pode ler todos os jornais. Mas eu acho que o jornal, o manuseio do jornal é mais prazeroso. Não sei se é papo de velho, mas... papo de velho. Pra colocar no bidê. Mas eu acho que... Deixa o seu tablet no bidê. Eu acho que um tablet não fica legal num bidê, por exemplo. Mas o jornal, ele dá uma marofada no banheiro. Não tem problema, pô. Não tem problema. Você junta os cheiros. Não. O jornal... Você acha que o tablet combina no... Eu tentei antigamente com laptop, mas é muito difícil. Esquenta a coxa. Fica com a assadura na sacola. Dá um por um. Acho que você tocou num ponto importante, que é a higiene do tablet. As pessoas precisam fazer higiene do tablet. Você leva ele para várias coisas, você faz várias coisas com ele. Porque o jornal, quando você leva ele... Na a gola matinal, todo mundo faz isso. É um papo com o jornalista aqui, ó. Porra, não se mete, não. Gola matinal. Normal, as pessoas, elas... É um ritual. É um ritual, exatamente. Obrigado, Daniel. De manhã você pega o seu jornal, você vai ler, você abre aquele jornal bonito no trono, você lê as notícias e tal, você faz a primeira leitura. Se você leva o tablet, é uma coisa que todo dia vai ser o mesmo. Então eu acredito que ele fica muito com bactérias e embaça. Não é higienicamente uma coisa legal. Não é. O jornal é descartável. O jornal você lê e joga fora. Não, mas passa no algodão no tablet. Mas você tem que ter gelzinho, leite. Não dá. Bom, deixa pra lá essa conversa. Vamos falar do politicamente incorreto da história do mundo. Outra coisa, você que é um cara inteligente, você acha que hoje em dia o mundo está moralmente, as pessoas estão muito moralistas? Então, acho que sim, isso é impressionante. Já está meio batido falar isso, né? Mas é impressionante a gente ver essa histeria, essa patrulha. Esse clipe que deu aí no começo dessa semana, uma histeria no Facebook, todo mundo falando, ai, que coisa assim, de mau gosto e tal. Esses dias eu estava conversando com um crítico... Qual clipe? Do Sirius... Qual é o nome dele? Putz, eu não sei o nome dele. De quem? Amanda que sabe. O quê? O clipe. O VMB, foi isso? VMB. A Hannah Montana, você tá falando que ela simulou o sexo com o cara lá. Eu entrei no Facebook, todo mundo, que absurdo, que coisa de mau gosto. E esses dias eu tava conversando com um crítico da Aleijadinho, um cara já de 70 anos, e ele falou, olha, em 1971, auge da ditadura, teve uma Bienal de São Paulo, ele falou que ele era jovem, se sentiu inspirado e acendeu um baseado na Bienal. No meio do pavilhão da Bienal. Ele falou, nada aconteceu comigo, não tinha guarda, não aconteceu nada. Imagine se fosse hoje, né? Apesar de toda essa onda de legalização, parece que tá todo mundo mais... Eu conheço uns humoristas que
Nossa, a vida os caras são perseguidos pela turma da patrulha, assim, né? Você não pode sair de uma ideologia, né? O próprio beijo do jogador aí do... Shake. Também foi uma coisa... Uma bobeira, né, Pois meu? beija de língua de uma vez, né? Em vez de só ser... Não, mas o beijo gerou... Tipo, ai meu Deus, ele é o porta-voz do homossexual no Brasil. Virou isso. Virou uma coisa que não é isso. E não era isso. Mas você que escreveu um livro do politicamente incorreto, na história do mundo, você acha por que está acontecendo essa, vamos chamar de patrulha moral Tupiniquim Caipirovski? Você acha o brasileiro muito caipira de ter essa... Isso é um sintoma de ser jacu? De o cara ficar se importando que o jogador dê um selinho ou não, ou você acha que isso é mundial? Acho que é mundial, viu? Eu acho que o grande problema do Brasil é que a gente fica pensando que um dia a gente pode ser perfeito, o Brasil pode ser um país perfeito e as pessoas só vão ter boas ações e agir corretamente, entendeu? Você acha que não? Acho que não. E é errado isso. Tem uns economistas que chamam a Nirvana Fallacy, né? A falácia do Nirvana, que um dia a gente vai chegar num lugar maravilhoso. Sempre vai ter gente fazendo bobagem, gente querendo fazer mal a si próprio, né? Isso é bizarro também. Então isso é no mundo inteiro? Acho que sim, acho que é no mundo todo. Agora, você não fica preocupado em lançar um livro assim? Não, né? Porque você já tirou o seu da... Você só tá narrando fatos, né? Pois é. Essa patrulha, na verdade, ela faz bem pra mim, né? Porque se ela não fosse tão grande, talvez os livros que são uma reação a essa patrulha não dariam tão certo, né? E é engraçado que isso acontece em todas as regiões, né? Por exemplo, em todos os temas. Urbanismo, por exemplo. Eu tô lendo um livro de um cara de Harvard que fala assim, o jeito mais sustentável de se morar em cidades é morar em prédios mais altos que você encontrar. Porque você evita que a cidade se alastre pro lado, com isso tem menos trânsito, menos área desmatada. Mas vai falar isso pro pessoal, pros urbanistas ecológicos. Os caras falam, como que absurdo o prédio, nós queremos morar em casas e tal. Apesar de já ter sido comprovado cientificamente que casas que cidades horizontais são mais poluentes. Então. São piores. Tipo cidade do México, né? Uma cidade... pois é. Que é uma cidade que não tem prédio, é só... Exatamente, é uma bagunça tremenda, né? E esse cara falou, a solução de São Paulo é mais prédio. Verticalizar a cidade. Verticalizar muito mais, principalmente perto do metrô. Mas aí fica feio, porque... eu acho legal os prédios. Hong Kong, por exemplo, prédio de 100. Bonito. Bonito. Vai subir o maior aqui de São Paulo. Fiquei sabendo aí que vai ter um louco. Depois te passa a fita. Nossa. Sabendo. Hoje ele tá... Niemeyer. Oscar. Hoje ele tá impossível. Você tomou oxigênio lá hoje? Não. Ele tomou um pouco a mais. Então, beleza. Bom, mas vamos falar do livro, que é o Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. Já falamos muita bobagem aqui. Curiosidades. Onde é que começa? Onde é que começa a primeira... Adão e Eva. Cala a boca. É Roma, ele falou Roma, Nero. Nero. O Nero, a história do Nero. Mas eu falo muito do Nero e de Pompeia. O Nero é o seguinte, o Nero é o grande canalha da história do mundo, né? Sempre quando alguém queria falar, queria alertar o mundo quanto ao perigo, falava Nero vai voltar, né? Na Idade Média muitos falavam isso, que o anticristo, o Nero ia voltar e tal. Na verdade o Nero foi meio injustiçado e a imagem que todo mundo tem dele é que ele botou fogo em Roma. Ele não só botou fogo em Roma, como ele tocava a lira, que é um instrumento ridículo, né? Quem toca lira, um negócio, uma harpinha pequenininha, e se deliciando enquanto a cidade ardia e tal. Mas na verdade Roma pegava fogo toda hora, né? Porque Roma era meio que muito parecido com uma favela ou um mercado árabe, assim. Tinha muita padaria, muita taberna, muito puteiro em Roma também. E muito fogo, muitos fornos. Tinha até um sistema de aquecimento nas casas romanas. Como tinha muita madeira, os lugares pegavam fogo muito fácil, né? Tinha bombeiros, o Júlio César implantou o corpo de bombeiros em Roma e tal. E quer dizer, culpar o Nero por isso era um grande equívoco, né? Mesmo os historiadores antigos falam, não se tem certeza. Apesar disso, ele virou como grande canalha, o cara que botou fogo na geral. Pegou de Cristo lá, né? Armaram um cara pra botar fogo ali. Exatamente. O senador, o pessoal que contou a história depois dele, tinha um ressentimento com esses imperadores que tinham muito poder e tal. Então, fizeram essa história destratando ele, né? Mas é verdade a história que ele foi possuído pelo demônio? Essa acho que sim, viu? Eu vi no Então filme. Quer dizer, o Nero, segundo o seu livro, o Nero não botou fogo em Roma. Não botou fogo em Roma. E na verdade, se olhar assim, tem uma historiadora que ela olha a arquitetura da época, os monumentos. Na verdade, a época do Nero foi uma época que tem muitos monumentos grandiosos em Roma.
Então é o contrário, ele construiu Roma, né? Ele ajudou a erguer a cidade e tal. Bom, mas é difícil, porque a gente aprendeu essa história que a gente aprendeu na escola, né? Exatamente, pois é. Tem aquela imagem do Nero, Roma. Tem a imagem do... Na verdade, assim, talvez seja meio infantil ficar sabendo que foi correto ou não na vida do Nero, porque o que vale mais é a imagem que a gente tem dele, né? Igual com Jesus, assim, não vale muito a pena saber se Jesus existiu ou não. O importante é o legado da imagem dele, né? Mas Jesus não tem prova, né, também. Não existe a prova que Jesus existiu. E o sudário. Então, mas é a única coisa que... É a polêmica. Tem uma polêmica aí, né? Você que estudou também essa... Isso aí um pouco, eu acho que tem uma outra prova, mas nada muito... nada definitivo. Pôncio Pilatos tem prova do Pôncio Pilatos, né? Que ele existiu e tal. Mas Jesus ficou uma coisa meio assim, tem alguns historiadores que falam que sim, outros falam que não. Ainda mais porque a Bíblia foi escrita, a maior parte dela, muitos séculos depois, alguns séculos depois, né, da história, então é mais lenda mesmo. Mas uma coisa muito legal sobre Roma são os grafites de Pompeia. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. É o seguinte, no Império Romano todo mundo sabia ler e escrever muito bem. Então aquelas colunas romanas que hoje a gente olha como exemplo de uma cultura elevada e tal, na verdade elas eram todas pichadas, como porta de banheiro hoje mesmo, assim, tinha muita coisa de prostituição, ou eu querendo falar mal de alguém, falava assim, aquele cara dá pra agitar pra todo mundo, ou então... tinha muita política também, né? Vote em mim. Quer dizer, aquelas colunas eram todas pichadas e eram todas coloridas também, né? De amarelo, de laranja. Mas essas cores, com o tempo, essas cores foram... A turma era muito louca lá, né? Pois é. Fazia uns pichos loucos. Porra, picho, bacanal. Amanda... Que o pessoal chama de figuras rupestres e tal. Tinha muita mensagem de amor, assim, também. Ela me traiu, mas a dor vai passar, com o tempo a dor vai passar. Muito bem. Você falou de Jesus e tal. E tem uma parte no seu livro que é Madre Teresa era negligente com seus pacientes. Você não tem medo de mexer com a igreja e uma figura tão bonitinha e boazinha? Não, de jeito nenhum. Acho que não é legal agir sem respeito, né? Mas a Madre Teresa, ela foi... eu acho que uma grande mensagem desse livro é o seguinte: as pessoas que a gente olha como os grandes heróis do bom mocismo da história, as pessoas mais do bem, os nobres da paz, eles ajudaram muito pouco a gente, na verdade, né? A Madre Teresa é o melhor exemplo disso. Ela não se preocupava em cuidar dos doentes, em tratar os doentes, né? Os médicos que trabalhavam nos asilos dela, nas casas, eles ficavam revoltados porque tinha às vezes uma operação simples. E em um dia você resolvia o problema de uma criança, de uma velhinha. Ela se recusava porque ela falava que aquilo era um destino de Deus, que a pessoa tinha que aprender pela dor. Ela se recusava a dar anestesia e dar até mesmo analgésico para os pacientes. Ai, que grossa. Fala assim da Madre Teresa. Fala assim, velho, ela é quase uma Fala santa. assim. Chateado, eu não sabia dessa história. Então, mas isso aí você vai mexer com pessoas que Deus. Que tem, como é que eu vou te falar? Que tem uma reputação boa. Mas é lógico, como todo ser humano, ninguém é perfeito. Com certeza. Só eu. Oi? Amanda Ramalho. Então, mas esse negócio... Mas onde é que você foi? Onde é que você encontrou isso aí? Não, isso aí na verdade não é nenhuma novidade. Tem um livro do Christopher Hitchens, aquele jornalista que morreu faz pouco tempo. Ele não era da Veja, não. Não posso confiar uma pessoa da Veja também, né? Mas enfim, mas ainda bem que não era da Mídia Ninja, né? Também não Você dá. confia na Mídia Ninja não dá ou não? também. Eu confio mais na Veja que na Mídia Ninja. Você confia mais na Veja do que na Mídia Ninja? Olha não, só. é a mesma coisa. Mas, É a mesma coisa, amigo. Mas o que a gente estava falando mesmo? Tava falando da Calcutá. Da Madre Teresa. Onde você arrumou, acho? Pois é, então, o Christopher Hitchens, o famoso jornalista lá britânico, que morreu faz pouco tempo, ele escreveu um livro todo sobre ela, descascando completamente a Madre Teresa, assim, então... E ele avisou isso pro Vaticano. Ele foi execrado? Foi. Mas, na verdade, o livro não é totalmente contra a igreja. Às vezes eu acho que é meio politicamente correto falar bem da igreja também. Por exemplo, o Galileu, a gente tem aquela imagem que ele foi queimado, que ele foi ameaçado de ser queimado pela Inquisição e tal. Isso é verdade. Mas também é verdade que o círculo dele, todos os colegas de astronomia, os caras que impulsionavam ele para o trabalho, eram todos bispos e cardeais. O Papa mesmo que condenou Galileu trocava cartas com ele sobre as teorias e tal. Então é todo um outro lado menos chapado, né? Menos simples que aquilo que a gente aprende por aí. Também fala que o Gandhi era truta de pessoas erradas. Pois é.
O Gandhi é muito louco. Muita gente fala do Gandhi, né? Saiu ano passado uma biografia sobre ele, falando que ele era gay e que ele falava mal dos negros. Ele morou na África do Sul 20 anos, né? Isso tudo é verdade, mas eu falo, olha, isso não é o pior do Gandhi. Primeiro que se ele é gay ou não, o problema é dele, né? Então, é engraçado que é meio distante com as teorias dele, né? Ele era meio radical com o sexo. Dizia que não se devia transar nem para ter filhos, que um resistente passivo tem que se doar completamente e tal. Mas ele tem umas cartas, acharam umas cartas dele com um arquiteto e fisiculturista alemão. Dava yoga, aula de yoga. Grande, hein, grandinho. Quem diria? Ai, como era grande. Ai, como ele queria o Maclão. Vocês gostam, né? Vocês gostam. Vocês querem sacanear o Gandhi. Ai, como era grande. Vocês querem sacanear. Uma das figuras mais importantes da história mundial. Porra, agora sim vamos sacanear o Gandhi. Bom, eu vou fazer o seguinte. O livro deve ser muito legal. Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. Já tá à venda, não é? Sim, tá em primeiro lugar aí na lista dos mais vendidos. Aí sim. O outro eu li, o Politicamente Incorreto da História do Brasil, quando você teve aqui, é muito bacana também. Sim. É muito curioso você ler uma outra versão da história que você conhece. Vale a pena. Tá à venda aí nas livrarias em todo o Brasil. O autor é o Leandro Narlock. Narlock escreve Narloch. Você pode entrar nos sites aí, tá à venda agora, aí você compra online o seu livro e recebe na sua cidade. Eu vou tocar uma música, o papo está muito bom, não é, Amanda? Tem muito ainda para falar. Idiota no Twitter. Tem perguntas idiotas? Eu sinto vergonha. Por quê? Jonathan, pergunta se ele acredita no inferno, se sim, e se ele acha que vai pra lá. Tá vendo só? Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Hoje estamos falando da história politicamente incorreta do mundo. Já tem. De volta aqui na Jovem Pan. Hoje nós estamos conversando aqui um papo muito bom com o Leandro Narlock. Ele é jornalista, ele é escritor de Curitiba. Ele lançou com muito sucesso o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil há 3 anos atrás. É um best-seller, é um dos livros mais vendidos do Brasil. E agora está lançando, também já é o livro mais vendido, Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. Evidentemente, eu já recebi várias ligações aqui, ouvintes indignados líderes da igreja. Com as suas descobertas, são ouvintes que estão indignados, mas isso também faz parte da democracia, não é? Uns acham uma coisa, outros acham outra. Eu quero saber o seguinte: quem por exemplo, quem não gosta de você? Quem é que mais critica você? Bom, eu falo muito mal de comunista, entendeu? Então o pessoal que ainda acredita em comunista me odeia muito, assim, eu já fui vaiado. O pessoal da esquerda não gosta de você. Nem todo mundo é esquerda. Você é direita? Né? Não, eu sou liberal. Eu acho que o governo não deve se meter no que eu boto no meu corpo, nas drogas que eu uso, no sexo que eu escolho ou no meu dinheiro, entendeu? Menos governo, só isso. Às vezes isso é de esquerda, às vezes é de direita, não sei. Entendi. Mas, enfim, mas o pessoal da esquerda não gosta muito. Tô contigo nessa aí. Eu já fui vaiado várias vezes. Esses dias eu falei numa palestra que o capitalismo foi a melhor coisa que aconteceu pros pobres na história do mundo. E daí metade das pessoas foram embora. E sempre que eu falo mal dos comunistas, eles me vaiam. Você questiona o Marx? Questiono, é um estúpido. Fale mais. Leia mais. Fale mais a respeito. Sério mesmo que eu faço de Marx? Eu vou falar sobre outra coisa. Vamos falar sobre Idade Média, que é mais interessante. Cinto de castidade, com certeza. Você lembrou do cinto de castidade? Claro. Na Idade Média, que era...
A gente? Pois é, a gente ainda hoje tem em museu na Europa e tal, tem em exposição aquele terrível cinto de castidade, né? Aquela coisa grotesca de ferro, com uns espinhos assim, né? De ferro e tal. E na verdade isso é uma grande lenda urbana, é a loira fantasma da Idade Média, assim. Nunca existiu o cinto de castidade na Idade Média. O primeiro relato que se tem dele é do século XV, já no finzinho, e era um artefato de couro que as mulheres botavam durante guerra para evitar serem estupradas. Ou seja, era um instrumento de defesa. Né? Mas é legal que o cinto de castidade ele é só um dos mitos sobre sexo na Idade Média, né? Muita gente fala assim, pô, numa época tão religiosa, sexo na Idade Média é um assunto tão interessante quanto, sei lá, arte contemporânea no Mato Grosso, assim, né? Mas... Como você é? mas na verdade, as pessoas transavam, tinham muito mais liberdade para fazer sexo na Idade Média, talvez que hoje. Tinham muito menos paranoia na cama, porque as pessoas, os medievais, eles se achavam pessoas condenadas, pecadores que nunca iam sair dessa condição, entendeu? Ou seja, já estava tudo perdido, assim, né? Quer dizer, tinha uma diferença muito grande entre regras a se seguir e a vida real, né? Tipo, perfeição era coisa de santos e tal. Só na Reforma Protestante que as pessoas iam ter essa coisa de todo cidadão tem que ser santo, tem que agir de forma correta e tal. Então tem relatos muito legais, assim, de pessoas andando... A nudez era muito mais comum. As pessoas em casa dormiam todas peladas. Tem alguns aspectos disso não são tão legais, né? Por exemplo, como não tinha muita separação de quartos e de camas, as crianças dormiam todas juntas e todas peladas. Então as primeiras relações sexuais, né, as pessoas perdiam a virgindade geralmente com um primo, com um irmão e tal. Geralmente não, né, mas era muito comum isso acontecer. Gostoso. E assim como hoje, as mulheres casavam grávidas e tal. Então era muito parecido com hoje, na verdade. Muito bem. Mas você acha que então o cara na Idade Média... Era mais... Era um samba-lelê. Hardcore. Né? Era mais gostou, né? Era uma bagunça. Era uma sauna. Ele vive na Idade Média. Era uma sauna. Era uma sauna eterna. Isso. O navio negreiro. Você sabe ou não? Sei, logo. Você sabe como é que... Pra lá. Você me levou lá. Ele quer me levar lá. Qualquer dia eu vou contar. Essa história lá na época do... Não sei se era o Júlio César... Que o homossexualismo era uma coisa normal. Pois é, depende. Na Grécia era. Na Grécia o cara que era homem tinha que ser gay. Eles se amavam, Narciso. Não, na Grécia, se você quisesse ser um cara legal, você tinha que ser gay, não é isso? Sim, exatamente. Mas em Roma não. Em Roma Roma já tinha uma... ser o passivo da história era ruim, era vergonhoso. Tanto que uma história que fala sobre o Nero é que ele casou vestido de noivo, entendeu? Quer dizer, sendo como se fosse o cara passivo só pra jogar mais lama em cima do Nero. E os romanos tinham umas coisas muito loucas, eles eram muito liberais na cama fora isso, mas, por exemplo, as mulheres não mostravam de jeito nenhum os peitos ao fazer sexo, era um tabu tremendo. Então sempre que você vê fotos de romanos, de desenhos, né, mármores e tal, a mulher tá com um sutiã, assim, tá com o peito, com os seios cobertos. Não dá pra entender, né? Mochiba, sei lá. Vai entender, né? Não dá pra saber. Você gostou, né? Eu gosto da Idade Média. Aliás, a Idade Média também teve a Inquisição, que foi uma das maiores chacinas da humanidade. E falam também da Segunda Guerra, que eu acho que até a pior a Inquisição que aconteceu, né? Pois foi mesmo terrível, assim, mas muita gente fala de milhares, centenas de milhares de mortes, e os números estão cada vez indo mais para baixo, assim, quer dizer, por exemplo, se você comparar com a Revolução Francesa, em um ano a Revolução Francesa matou mais do que a Inquisição Espanhola em 50 anos, entendeu? E tinha, assim, não era tão a esmo os julgamentos como a gente imagina, né? Tinha um processo, tinha julgamento. O caso do Galileu, por exemplo, né? Ele ficou hospedado na casa do cardeal enquanto estava respondendo o processo da Inquisição e tal. Claro que aí eu estou correndo o risco de suavizar. Você está bastante, eu sou da comunidade judaica. A Inquisição? Sim, pelo amor de Deus, né? Mataram muitos de nós, tanto em Espanha como em Portugal, e era uma crueldade, porque você tinha o Tribunal da Inquisição, não tinha nada disso. Se não fosse... Você era um herege, cortava a tua cabeça, ou você tinha que se catequizar, tinha que se converter. Sim, não, é claro, isso é bem lamentável, a gente não pode... Então retira o que você falou, por favor, que Shalom Brasil, estamos todos unidos. E o Mosaico na TV está discutindo. E, por exemplo, quando a gente olha para o passado e a procura de momentos terríveis, logo a gente pensa na Inquisição, com muita justiça, como você muito bem está falando.
Mas a gente não pensa, por exemplo, na Revolução Francesa. Sim, que foi. Matou o mesmo número de pessoas e foi um fanatismo meio religioso igual. E qual foi o maior massacre da humanidade? Foi assim, foi o Hitler, né? Não tem jeito. Foi Hitler. O maior massacre. Sem sombra de dúvida. Em algum momento você fala que ele tem um coração, alguma coisa assim? Isso não mostra. Que vamos falar sobre essa parte que me interessa? Já que você... Não, tem o que o que eu falo do Hitler, já que vocês querem saber, é o seguinte, que os nazistas, eles se achavam os bonzinhos da época, os politicamente corretos que estavam construindo um mundo melhor, entendeu? É muito parecido com os comunistas, na verdade. Aquela ideia de vamos deixar sentimentalismos de lado e marchar para uma grande Alemanha. Ideologia política. Eles ocupam um espaço, não vou dizer que ambientalista é nazista, né? As pessoas fazem muito isso, tipo, tal grupo é fascista, tal grupo não sei o quê. Mas é muito parecido com o lugar em que os ambientalistas ocupam hoje, de gente que parece bem intencionada, baseado nas últimas pesquisas científicas. Os ambientalistas. Isso. Mas os guardiões da virtude. Assim, mas isso aí vai muito do fanatismo, né? Porque o problema é o fanatismo, é o cara ser cego por uma... Sim. Não importa o meio, o que importa é o meu objetivo. Ele tinha um ideal de Alemanha tão lindo, ou de igualdade social tão lindo, que qualquer crime era justificado em nome desse ideal, né? Exatamente. Muito por causa disso que então que ele fez tudo o que fez. Pra mim isso que é o pior do nazismo e do comunismo. Tipo, as pessoas fizeram milhões e milhões de mortes meio que em nome de uma coisa que eles achavam que era mundo melhor, entendeu? Isso é o mais assustador, né? Adoro que você coloca na mesma coisa, comunismo e nazismo. Agora me fala uma coisa, você não fica com um pouco de receio? Porque eu acho que tudo bem. A história numa guerra, ela vai ser contada pelo vencedor. Nunca é o perdedor que conta a história daquela guerra. Mas você não tem medo de mexer com esses vultos? Porque são vultos da história, são pessoas assim muito importantes que a gente aprendeu e respeita. São símbolos. Você não tem medo de ficar mexendo nesse vespeiro? É que nem o cara que foi na múmia lá. A múmia, você vai... Sabe quando você desenterra? Você pode achar... Não, acho que não. Acho que é legal. Por exemplo, falando de nazismo e comunismo, é legal a gente saber bem dessa história para não repetir o erro, né? Quer dizer, é bom lembrar que aquelas pessoas eram bem intencionadas. Não vou dizer que eles achavam que eram bem intencionados, que estavam lutando por um mundo melhor e tal. Mas eu tenho medo de ser chato, de parecer chato. O Nelson Rodrigues fala sobre isso, né? Por exemplo, ele criticava muito os jornalistas. Por exemplo, tinha um jogo do Brasil que o Brasil jogou mal, mas ganhou da Argentina de 1-0. Daí o que os jornalistas faziam? Botavam no jornal: o Brasil joga mal, mas ganha da Argentina por 1-0. Sempre crítica. E ele falava: não, tem que dizer que o Brasil teve 30 bolas na trave, que o jogo foi homérico, que o jogo foi sensacional. Quer dizer, ele chamava isso de idiota da objetividade, né? E, quer dizer, esse esforço em deixar a realidade mais chata, mais séria, objetiva. Então é legal às vezes a gente colorir os fatos mas o que temos medo, na verdade, a comunidade judaica, no caso, eu vou falar. Nós vamos fazer o Rabino, vamos fazer um rap judaico aqui. Rap judaico. Judaico kasher, e a gente chama nova vertente. Mudou? Não é mais Rabino sem kippah? Não, acho que não. Sim, acredito que não pode ter. Acredito que não. Politicamente incorreto. Eu acho que sim. Mas o problema é negar que essa história aconteceu. E você... Tá bom não, você é um pouco ignorante, você deveria escutar e ter um pouco de humildade. Porque tem gente que fala que nunca aconteceu. E quando você conta um fato novo, você tem que também saber exatamente... Não, mas peraí. Mas aí também você vai partir da ignorância de que tem gente que acha que o homem não foi à Lua também. Sim, obviamente. Então, mas aí é o cara que é ignorante. Mas existe... Não, existe porque o cara é ignorante. O cara contestar esse fato, ele mas tem gente que... Tem livros falando que o nazismo nunca aconteceu. Isso não tem... Mas é claro que tem que ter esse cuidado, né? Mas o livro eu falo toda hora do terrível massacre dos judeus. Foi um massacre... O Hitler... O mais impressionante dele é que a máquina de morte que ele fez nunca teve nada igual, né? Tipo, as pessoas entravam em 10 mil pessoas, eram mortas em 2 horas, os corpos em 2 horas eram queimados e as cinzas limpas, fizeram uma indústria de morte mesmo que nem os comunistas fizeram. Tá certo. Tem muito documentário sobre... Nossa, eu não aguentei ver um. Sobre esse período. Esse foi, acho que o pior período da... A Segunda Guerra, eu acho que a Segunda Guerra foi o pior período da humanidade, né? Porque não faz nem tanto tempo assim. O quê? Quanto tempo? 45. 45 tem...
60 anos. 60 anos. 60 anos. Né? Foi uma... Pois é, essa ideia de... Todo mundo tinha essa ideia na época, na década de 30, né? Tipo, pra gente chegar a um mundo melhor, a gente precisa limpar a sociedade, precisa remover parte da população. Sejam eles os empresários, os judeus, os traidores... Varrer. Sei lá. Os comuna. Varrer alguém de algum lado, né? Muito louco isso. Muito louco. Muito bem, nós estamos com esse papo aqui com o Leandro. Depois eu quero voltar ao cinto de castidade. Eu gostei. É bom. Porque o cinto de castidade, como você disse... Podia voltar na moda, né? Pera aí, ó. Você entendeu o que ele falou do cinto de castidade? Tem pra pessoa não ser... Então, quer dizer, não era o cara que colocava na mulher para ir pra guerra para garantir a... Era uma defesa da mulher mesmo. Exatamente, pois é. Mas é engraçado que essa lenda sempre volta. E ainda hoje, o Museu Britânico, por exemplo, o grande museu lá de Londres, ele exibiu por 150 anos um cinto de castidade. E depois eles descobriram que na verdade era uma relíquia medieval feita muito depois da Idade Média, entendeu? Isso também na França, ainda tem o Museu do Sexo na Holanda, tem lá um cinto de castidade. Porra, o Museu do Sexo da Holanda é espetacular. Você foi fazer lá, Emílio? No Museu do Sexo da Holanda? Você foi fazer lá? Legal, dá uma pimentadinha. Fui lá. E também você tem que ir na Red Light. Onde as garotas ficam na porta. Maravilhoso. Você foi na Red Light? Foi, já tive a oportunidade. Atenção, Marcelo. Cafés de Amsterdã. Cafés de Amsterdã. O que você foi tomar no café? Red Light e o Museu do Sexo. Coffee Shop. Você fecha com chave de ouro. Boa. É um belo tour. Vou te levar, Amandinha. Você vai ficar louco. Obrigada. Você não sabe o que o ser humano... Você ia faturar lá, Amanda. Você não sabe o que o ser humano é capaz de fazer em termos de sexo. Aí leva lá Abra sua mente. Pesado. Falando mais sobre a Idade Média, isso que eu tava falando de que eles eram mais livres, tinham menos paranoias, tem até alguns sobrenomes que vieram de apelidos que as pessoas tinham. Por exemplo, White Pinto, tem um sobrenome assim em inglês e alemão, que vem de pinto branco. Pinto grande. Tinha um cara que era o... Temos o Ponta Negra, né? Temos o Black Pinto aqui. Pega Damas e tal, porque nessa época não tinha sobrenome. Pega Damas? Alguma coisa assim em francês. Eu não me lembro direito, tá no livro. Quer dizer, como nessa época não tinha sobrenome, as pessoas se chamavam o João da Costa, o João, né, do litoral e tal. Marvel Cole. Ou então o João Pega Todas, e assim nasceram alguns sobrenomes. Bom, o João Pega Todas. João Pega Muito Todas. Bem. Olha, eu recomendo esse livro porque você vai conhecer uma leitura bacana. O politicamente correto da história do Brasil é muito legal. Também está à venda, não é? Sim, tá à venda e é um livro que eu gosto muito também. É muito bacana. Então... Está saindo agora o Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. É o livro mais vendido, certo, Senna? Que lugar ele está? Tá no top 5. Top 5 dos livros. Tá em primeiro, bonitão. Mas ele é primeiro, mas tá entre os 5 mais vendidos. Certo, Senna? Ele tá... E quem escreveu, está conversando aqui com a gente, é o jornalista Leandro Narlock. É muito bacana, entre no site aí se você quiser comprar o seu exemplar, aproveite e compre agora. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Temos perguntas bestas, Amanda? Muitas perguntas bestas. Mais uma. Bom, vamos fazer perguntas... Mais uma pergunta besta? Uma boba, vai. Eu tenho uma bem boba. Não, é da internet. Favorita. Pera. Não deixa buraco. Vagueto. Pergunta se tem algum personagem que a história tradicional crucificou, mas na verdade era uma pessoa de bem. Opa, daqui a pouquinho você responde essa. Já a gente volta aqui na Jovem Pan. Muito bem, pastor, quer saber alguma coisa aqui ou não? Pastor completamente destrambelhado. Estamos de volta aqui na Jovem Pan essa sexta-feira. Estamos levando um papo muito legal aqui com o Leandro Narlock. O Leandro, ele é jornalista, ele é um escritor de Curitiba e está lançando um livro. O primeiro exemplar foi a Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Esse que ele está lançando agora é da história do mundo. Já é um best-seller, já é o livro mais vendido aqui no top 5, segundo o Senna, não é, Senna? E esse livro já está à venda, se você quiser comprar. Lançamento aqui já à venda nos sites aí da internet e nas grandes livrarias. O que você quer saber, pastor? Pô, tem uma coisa no livro que eu achei curiosa. Ele diz assim que graças à bomba atômica foi um benefício pro Japão
ter tomado umas bombas atômicas na cabeça. Hiroshima. Que história foi essa, assim? Bomba atômica foi bom pro Japão? Não, pois é, isso tem que ser também bem delicado de falar, né? É claro que foi terrível, né? As bombas de Hiroshima e de Nagasaki e tal. Teve umas pessoas que viraram sombra, literalmente, vocês sabem disso. A bomba ela foi um clarão silencioso, né? Ela não teve um barulho só depois quando as coisas começaram a desmoronar. Vamos lá, calma, 1, 2, 3. A luz, ela chegava nas paredes, né? E muitas pessoas que estavam na frente de paredes, elas ficaram com o contorno delas na parede e elas desintegraram. Nossa. Então só ficou o contorno, a sombra da silhueta. pessoa. Quer dizer, claro que a gente não pode falar que isso foi legal, né? Mas o que muita gente fala, não só historiadores americanos, mas até japoneses, é que se não fosse as duas bombas, o Japão continuaria muito mais tempo na guerra. Os japoneses eles eram nacionalistas tão obcecados quanto os alemães. Né? A guerra para os americanos do Pacífico foi terrível, né? Foi terrível lá pelos japoneses, que eles tinham os kamikazes, aquela... Pois é, e eles estavam preparados, destinados a se sacrificar, quer dizer, ou a vitória ou a morte, assim, né? Mesmo depois das bombas, teve militares da cúpula do Japão que tentaram derrubar o imperador japonês para ele não declarar a rendição, né? Teve, parece que 60 missões para evitar esses golpes e tal. Muita gente se suicidou, muitos generais se mataram por causa da rendição e tal. Que é uma humilhação, né, para os japoneses. Né? Em Okinawa, quer dizer, antes de chegar ao Japão, os americanos eles destruíram o arquipélago de Okinawa. Ali teve 70 mil suicídios. Só a bomba de Hiroshima matou um número parecido, né, de pessoas. Ou seja, pelo menos 1 milhão de pessoas, a gente pode falar com conforto, com segurança, de pelo menos 1 milhão de pessoas que não foram mortas porque as bombas apressaram o fim da guerra, né? Uhum. Mas é claro que, enfim, foi triste, ninguém aqui está dizendo que foi uma coisa legal. Quer dizer, o que você está dizendo é que apressou o final da guerra e morreu menos gente do que poderia ser se o Japão continuasse com esse pensamento. Um mal necessário. Porque não é na tua cabeça, né? Não lá no Japão, né? Muito bem. Tem um fato curioso aqui. Que fato curioso? Aqui ele cita no livro, que é o direito da pernada. Ah, sim. Voltando à Idade Média, pois é. Isso é outro mito da Idade Média, né? O capítulo do livro sobre essa época, ele fala de 7 mitos medievais. E um deles é essa história do direito à pernada, que eu aprendi na escola, pelo menos, não sei se todo mundo aprendeu, que o senhor feudal, quando uns camponeses se casavam, a primeira noite da noiva era com o senhor feudal. Vocês aprenderam isso, não? Na escola, no cursinho. Pois é, na verdade isso é um mito que todo mundo se repete. Até mesmo o pessoal da Idade Média falava assim, aquele povo lá é bárbaro. O líder deles tem direito sobre a mulher na primeira noite. Até o Heródoto lá na época da Grécia e tal, usava esse exemplo para sempre quando alguém quer mostrar como um povo é cruel e bárbaro. Poder, força, né? Uma demonstração de força seria, de repente. Pois é, e os iluministas muito tempo depois, usaram a mesma tática para falar da Idade Média, entendeu? Eles eram muito bárbaros e cruéis, o senhor feudal tinha... Mas, de novo, ninguém sabe disso, não tem relato. Porque para intimidar, seria, eu acho que uma ferramenta pro cara que ele usa para intimidar. Tipo, não entra aqui que os caras lá são sinistros. Tipo... exatamente. E pra dar um sentimento de asco, assim, né? Um asco automático, né? Que é muito revoltante isso. Amanda Ramalho. Eu o quê? Nossa professora. Nossa professorinha. A nossa intelectual. Eu tenho a pergunta do que não foi respondida. Qual é a pergunta que não foi respondida? Qual é o vulto da história que passa pra gente como mal e na verdade ele pode considerado bonzinho? Bonzinho. Bom, acho que o principal é o Nero, né? Que eu falei no começo. O Nero é o grande malvadão da história, mas na verdade ele pode ter sido bonzinho. Eu falo de épocas também que muita gente fala que foram ruins e foram melhores. Por exemplo, a Idade Média, como a gente falou já bastante aqui, e a Revolução Industrial também. A gente tem aquela imagem da Revolução Industrial com as crianças trabalhando 10, 12 horas por dia nas máquinas e tal, o que foi verdade. Mas é legal a gente notar que no longo prazo a Revolução Industrial ela acabou com o trabalho infantil. Quer dizer, trabalho infantil sempre foi normal em todas as épocas, em todas as civilizações da história. Porque tinha muita criança
nas famílias, né? Tipo, muita... Nascia muito, né? Não tinha contraceptivo, né? E como o trabalho das pessoas rendia muito pouco, que não tinha máquina e tal, todo mundo, o pai e a mãe não conseguiam produzir o suficiente para toda a família, né? Com máquinas, com essa vida automatizada que a gente tem, se só eu trabalhar ou só eu e minha mulher trabalharmos, a gente consegue produzir o suficiente para todo mundo. Podemos dar o luxo de deixar as crianças em casa, né? E daí muita gente ficou brava comigo. Como assim você pode falar que a Revolução Industrial salvou as crianças se a gente vê aquelas fotos e tal? Mas enfim, essa é a polêmica. Então, mas todo mundo contesta o seu livro? Você tem muita reclamação, muita gente te enchendo o saco? Tem muita gente. Mas geralmente é mais ideológico, né? Gente que não concorda comigo, mesmo antes de ler, já contesta. Mas tem também muitos professores, até muitos historiadores estabelecidos aqui no Brasil que gostam do livro, que recomendam aos alunos e tal. Esses dias eu fiquei surpreso que o pessoal na USP estava lendo. Eu falei, como assim? O pessoal da USP me odeia. O pessoal não gosta de você? Não. Os professores normalmente não gostam? Normalmente não. Não te indicam como... Mas o que eles falam? O que eles falam, Leandro? Acho que tem um ressentimento. Fala o que você é marqueteiro, só quer ganhar dinheiro. Comercial. Que é meio verdade também, né? É bem verdade. Legal. É bem verdade. Porque é o livro mais vendido. Claro, eu acho que tem esse ressentimento dos historiadores com jornalistas que fazem sucesso com história. Mas na verdade o meu trabalho ele é irrelevante perto dos historiadores, né? Eu só copio o que historiadores disseram. Nada do que tem nos livros é original meu, né? Eu só trago para os leitores o que... Você vai fazendo um apanhado, você seleciona o que é interessante, o que é polêmico, o que está dúbio ali, você meio que dá uma... pesquisada, vai mais a fundo quando tem dúvida ali. Exatamente. Você fala, pô, isso aqui um livro diz uma coisa, outro diz o outro e tal, você vai ali e vai... Veja, né? A Veja. Não, cara, posso falar? Vou falar um negócio da Veja aqui. Não, assim, eu tive a oportunidade de ter 2 matérias na Veja, certo? Não, é sim, que eu participei, estava ali dentro daquela situação. E posso afirmar uma coisa, Emílio. De todas as pessoas que fizeram uma entrevista, foram os caras que mais apuraram. Entendeu? Você quer capa da Vejinha, hein, malandro? Não. Tá puxando o saco da Veja. Não é. Tá puxando é porque é muito chato. É fora de moda falar isso. Mas eu não me importo. Não, eu vou dizer pra você. Não. Pô, deixa eu falar, porra. Eu senti, pelo que eu li e pelo que eu falei, uma preocupação em realmente colocar aquilo que eu falei. Então, nesse aspecto, eu falei assim, pô... Realmente o que eu falei. Fala lá pro Cazuza isso. Não, eu sei. Cantor Cazuza. Lógico. Soninha Francine. Não, eu vou dizer assim, das coisas que eu posso falar por mim. Eu tô falando por mim, não tô falando pelos outros. Tô falando por mim. Muito polêmico. E as pessoas gostam de esconder as paradas. Vamos falar de gastronomia pra dar uma amenizada? Muito bem. Tem mais perguntas de ouvintes aí? Tem os comunistas aqui enchendo o saco. Os comunistas? Como? Podemos comparar o stalinismo com o nazismo, mas o comunismo e nazismo é desconhecer Karl Marx. Rodrigo Santos. Mas tem uma pergunta... Você quer falar? Deixa eu ver. Você quer comentar esse... Rapidinho. Tem um livro muito bom chamado A Infelicidade do Século. Cara, o livro todo é um livro fininho, comparando comunismo e nazismo. O que tem de parecido, o que tem de diferente. E o cara fala assim, eles são todos muito parecidos, como a gente já falou aqui hoje. A única diferença é que a perversão moral do comunismo foi maior. Porque enquanto os nazistas, todo mundo acha hoje os nazistas errados, felizmente, né? Todo mundo acha eles errados. Ainda hoje tem gente que justifica as mortes, todos os milhões de mortes do comunismo, em nome de um ideal. Na Sibéria. Ou seja, essas pessoas que defendem, elas são justamente a prova de que o comunismo é pior que o nazismo. Enfim, isso que eu tenho a dizer. Leon Azevedo pergunta se tem e-book. Tem sim, tá aí na Amazon, pode comprar, e na Livraria Cultura também, vai fundo. Chique. E-book é aquele livro que você baixa no iPad, é isso, né? Esse. Pra dar a bola em categoria. Eu vejo aqui, tem. Vamos lá, Amandinha. Rapidez, Amandinha. O papo tá muito bom. Regia pergunta, você sofreu alguma repressão física por alguém que não gostou do seu livro? Não. Esses dias eu recebi uma carta em casa, cheia de manifestos. Eu nem sei como a pessoa conseguiu o meu endereço, mas foi o máximo Google. Não. Foi o máximo. Waze.
Pô, você tá Pode falar sobre... Tá carregando. Pode falar de... A gente tem... Não tá carregando. Os japoneses que têm uma relação com os portugueses falam que o tempurá é um prato que todo mundo conhece, que é do Japão. Pois é. Por que os samurais japoneses? Vamos falar sobre isso. Essa história é muito boa. Na verdade, assim, na mesma época que Portugal estava chegando no Brasil, eles foram para o Japão. Mas é como se assim, eles chegassem... É como se os japoneses chegassem... Os portugueses, chegassem no Brasil e encontrassem aqui uma cultura que eles ficassem embasbacados, né, muito mais avançada, e que em pouco tempo conseguisse copiar as armas que os portugueses tinham e expulsar os portugueses do Brasil. Foi mais ou menos isso que aconteceu no Japão, né? Eles chegaram lá em 1543, tiveram algum contato, começaram a cristianizar os japoneses, principalmente no sul, né, em Nagasaki. Tinha 300 mil japoneses convertidos ao cristianismo e tal. E as armas de fogo, né, os arcabuzes chegaram no Japão pelos portugueses. E isso meio que teve uma mudança muito grande no Japão, porque até então eram samurais que viviam lá, né? E as armas de fogo meio que tornaram os samurais inúteis. Por que o cara precisa ser um especialista em artes marciais se eu posso dar um tiro nele e pronto? Né? Já era. Então, primeiro os samurais eles começaram a usar armas. Por causa das armas, um samurai conseguiu unificar todo o Japão, que estava cheio de guerras e tal. E quando isso aconteceu, os samurais meio que ficaram sem nada para fazer no Japão. Eles viraram burocratas, e eu falo no livro de alguns funcionários públicos samurais, muito parecidos com os de hoje, que ganhavam um suborno, ganhavam um presente por causa de compras e tal. E tem diário de um samurai que falava assim, muito conversa de bêbado, né? Ele falava, bebi muito hoje à noite na conferência X, prometo não beber mais. Passava 2 semanas a mesma frase, bebi muito ontem à noite, vou ficar mais algumas semanas sem beber. Então é bem engraçado. Muito bem. Olha, Leandro, eu queria te agradecer muito. Uma maravilhosa. A pergunta você guarda pra você, que você demorou 70 horas, a hora que ele acabar, acabou. Eu acho que esse livro devia ser chamado de Ninguém é tão mocinho ou tão bandido como o professor e conta pra gente nos livros de história. Né? Mais ou menos por aí, exatamente. Então eu acho que é curioso. É curioso. Eu acho bacana. Eu li o Politicamente Correto da História do Brasil. Pretendo ler agora esse da História do Mundo. Se você quiser comprar, você pode acessar agora os sites de venda e as grandes livrarias e pegar o seu exemplar aqui do nosso escritor, o jornalista Leandro Narlock. Está aqui hoje diretamente de Curitiba e brevemente está lá em Londres para ninguém encher mais o saco dele. Exilado. Vai ser expatriado para não aguentar mais. Leandro, obrigado pelo seu papo mais uma vez. Obrigado, parabéns gente. Aí pela sua pesquisa, pelo seu trabalho. E vê se volta aí no próximo lançamento. Beleza, valeu, é isso aí. Valeu, sucesso para você. Muito bem, Nil aqui na programação da Jovem Pan. Hora de ir embora, Marcelo de Sena. Vamos lá, Nil. Sena, você esteve calado hoje. Tem uma pergunta pra você aqui de um ouvinte. Certo? A pergunta é a seguinte: o ouvinte que nos manda é Cuca Beludo. Ai, meu nome! É Cuca da família Beludo. Ele quer saber o seguinte de você, Sena: é possível montar bons visuais com tênis? Você pode ser elegante mesmo usando tênis? Depende da situação do vestuário da pessoa. Tem uns que têm... sabem escolher um estilo é possível, bacana. Não é possível ou não? Depende do estilo da pessoa. Tem uns que são desleixados. É melhor encerrar. Você é uma biba em cima do Não foi. Mas não tem reprise, o pessoal não perdeu. Hoje tem reprise do Pânico na Band, depois da novela, às 22h30. Não é? E no domingo teremos Gui Santana. Grande sucesso do Pânico. Vocês vão conhecer o novo visual de Gui Santana. Sim. Beto Barbicha. Que horrível que é isso aqui, é o sucesso. Beto Barbicha? Vem aí o personagem. Beto Barbicha. Para a loucura, né? É isso? Ele bolou essa. Domingo estamos ao vivo lá na Band, pra você em todo o Brasil, às 9 horas. Dê uma força lá pra gente, que nós estamos precisando muito da sua força. Sim. Certo? Boa. Vamos embora? Vamos nela. Então vamos embora. Segunda-feira estaremos... Shabbat Shalom a todos. É isso aí. Segunda-feira a gente volta aqui na programação da Jovem Pan e nós prometemos... Nós prometemos... Tá na agulha. O Rap Caché.
Rap Caché. Não é mais... mas tá muita, posso falar? Tá querendo muita expectativa, muita responsabilidade. Ó, já houve... Tem que ser no freestyle. Já houve uma reclamação. O nome da banda era Rabino Sem Kippah. E nós mudamos por uma coisa mais leve, que é o Rap Caché. Rap Caché, certo? Então, segunda-feira aqui na Jovem Pan. Tchau, gente. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou! Vamos acabar! Já está na hora de encerrar! Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra chegar. Acabou mesmo. Acabou.